Nosso tema, como a gente falou hoje, não é a arquitetura dos smartphones. Se não é a aula mais importante de todo o treinamento, é uma das mais importantes. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Então, vamos para cima, galera. Bom, o que vem ser essa tal de arquitetura dos smartphones, né? E a arquitetura dos smartphones, ela é composta por vários componentes e sistemas que trabalham juntos, justamente para fornecer o quê? As funcionalidades desejadas, os aplicativos funcionais, os periféricos funcionais, não é? E podemos dividir a arquitetura dos smartphones em 3 camadas principais. E a primeira camada, a gente vai chamar da camada de hardware, não é? Nós temos aí também a camada do sistema operacional e a camada de aplicativo. E é justamente a camada de hardware que a gente vai trabalhar. O objetivo do nosso treinamento, não é? Nosso treinamento é focado na camada de hardware. Lembrando que um hardware não funciona sem software e um software não funciona sem hardware. Nós tivemos um exemplo tivemos 2 exemplos aqui, não é? Hoje também, aqui nós tivemos um exemplo. Fizemos um iPhone XS Max, no qual não funcionava o sinal, né, do operador. Estava sem e-mail o aparelho, né? Sem e-mail o aparelho. Então, passamos o software no aparelho e o e-mail voltou do aparelho, né? Teve um aluno da turma, não sei se é a turma 2 ou turma 1, dos especialistas em placa de escape, não sei se é essa turma aqui 3, que postou uma falha de backlight. O aparelho piscava a tela, estava ali achando que era uma falha de backlight. Na verdade, era a falha de sistema corrompido ali. Passou um software no aparelho e o aparelho funcionou. Tá? Então, muita coisa baseada em software, mas não é o foco, meu pequeno gafanhoto, do nosso treinamento, essa parte de sistema, essa parte de programação. Tá? A gente não vai abordar isso, a gente vai abordar simplesmente a parte de hardware. Tá? E a camada de aplicativo é quando a gente instala um software, abre a câmera, né? Precisa gravar um microfone e tudo, então isso são camadas de aplicativo. Né? Venda casada de chip. Tudo começa pelo cérebro, que é a CPU. Então, tudo agora vocês vão aprender sobre smartphones, vai estar relacionado diretamente ao processador do celular. Quando o fabricante, a montadora dos smartphones idealizam o aparelho, vou fazer um Xiaomi Poco M3 para ferrar todo mundo. Né? Então, ele já idealiza quem vai ser o processador central ali. Então, quem é o cérebro? O cérebro é o processador. Então, já pensando nessa configuração do processador, ele vai saber qual fabricante é o processador. Isso vai fazer muita diferença no nosso aprendizado hoje. Muita diferença no nosso aprendizado. Mas tudo começa pelo cérebro. O processador é ele que controla tudo, né? Ele que controla a câmera, ele que controla touch, ele que controla a imagem. Ah, mas eu drive backlight. Não, mas quem habilita o circuito que faz a tela gerar luz de fundo é a CPU, é o processador, né? Quem faz as câmeras funcionarem é o processador. Quem faz a memória conversar, né, armazenar informações ali dentro, é através do processamento de dados, através do processador. Muitas das vezes, quem faz o aparelho carregar também, meu pequeno gafanhoto, é o processador. Né? Então, tudo é o processador, é o cérebro. Né? Então, tudo ali que a gente vai aprender relacionado ao processador. E os nossos defeitos, as nossas falhas vão se basear no processador. É muito importante essa aula, porque lá na aula de falhas de inicialização, eu volto a tocar novamente no nome desse carinha aqui, justamente do processador, porque é através dele que é construído toda a arquitetura da placa, tá? E a gente tem um termo muito utilizado na microeletrônica, né, que vem a ser o SOC. O que é esse SOC? System on Chip, não é? São diversos circuitos integrados, a gente aprendeu aí na aula de componentes, que seria como identificar os circuitos integrados, né? Mas existem diversos CIs dentro de um único CI. Então, tem diversos CIs dentro de um único CI. É como se você tivesse uma sala e cada objeto da sala, o seu sofá, a sua televisão, o armário, né? A cômoda ali do lado, ali, um aparador,
Cada objeto desse é um CI. Então, você tem um CI principal, que é a sua sala, e você tem os objetos dentro da sala, que são outros circuitos integrados. Ah, Vinícius, mas eu tenho uma imagem de Santo Expedito, eu tenho uma motinho, que é um enfeite lá na minha sala. Vamos colocar isso como se fossem os componentes eletrônicos. Porque dentro do CI, nós também temos diversos componentes eletrônicos, tudo encapsulado. Mas por que os caras quiseram fazer isso, não é? Justamente para usar espaço e tempo na hora de montar esse aparelho, né? Então, é como se fosse um bloco todinho. E pegar essa casa já construída, aquela casa de madeira que a gente compra pronta e, pum, coloca lá no terreno, já com todos os cômodos prontos. Então, o SOC, né, o System Chip, ele tem recursos de diversos outros circuitos integrados, tá? Em um único encapsulamento. Tem processador, né? Tem a GPU, que é a unidade de processamento de gráficos, como se fosse a placa de vídeo, né? Se você pega um computador normal, seria a placa de vídeo dentro da CPU. Ele tem memória interna, processador, ele tem os controladores USB, o aparelho não reconhece no computador, troquei o ISP-MIC, não funcionou, não é? E quem faz essa gestão de comunicação do USB é o processador, tá? Circuitos de gerenciamento de energia, radiofrequência, Wi-Fi. Então, tem hora que você consertou o Wi-Fi, você pegou um CI do Wi-Fi, fez o rebalem lá na aula de microsoldagem, fez o rebalem, fez todas as medições, está tudo ali bonitinho. Continua o Wi-Fi sem funcionar. Por quê? Dentro do processador, por exemplo, existe outro módulo do Wi-Fi. Você tem um módulo externo e um módulo interno dentro do processador. Tá? Mas o que faz aquele módulo externo? Ele auxilia esse módulo interno, com potência, com amplificação, porque não cabe dentro do encapsulamento do processador. Até aí, tudo tranquilo, pessoal? Então, aqui, ó, aqui basicamente, é a pastilha, não é? É o eixo, como se fosse o biscoito, dentro de um circuito integrado, um SOC, né? Um System on Chip. É como se fosse uma planta realmente de uma casa, né? Você tem aqui, ó, o núcleo com os processadores, você tem unidades de memória internamente, você tem outros CIs aqui, ó, um outro CI, diversos CIzinhos aqui, ó, diversos componentes eletrônicos, tá? Como se fosse uma cidade. E cada elemento desse aqui conversa com o outro internamente. Ele conversa com os caras fora aqui, mas eles conversam internamente, tá? Internamente. Justamente, parece uma planta de uma casa. Então, é mais ou menos a arquitetura por dentro de um CI, tá? Um SOC. E aqui eu tenho um exemplo clássico, tá? Eu gosto sempre de colocar. A imagem não está muito legal, foi uma imagem retirada da internet aí, mas o que interessa para a gente é a nossa essência do conteúdo, beleza? Tem uma imagem melhorada lá na frente, ó. Aqui eu tenho justamente um processador da Qualcomm, né? Todo o Qualcomm ele tem a família dos processadores Snapdragon. Tá? E a gente está usando aqui, ó, um processador 810, plataforma, não é? Snapdragon 810 plataforma. Aqui vocês estão vendo esse cara maior aqui, esse quadrado, né? Maior, o processador. O processador está justamente, ó, no centro de tudo, né? Então tudo é com ele. E aqui, meu pequeno gafanhoto, que começa a nossa jornada na arquitetura de placas. Tenho certeza que a maioria de vocês aí não conhece isso, beleza? Então, vamos lá. Aqui dentro nós temos, ó, a parte de localização, GPS, a parte de satélite, né? A parte de processadores aqui, CPUs, controladores da memória. Nós temos aqui o controlador de dispositivos seriais aqui dentro, a parte de sensores, a parte de processamento de multimídia, codec de vídeo, codec de áudio. Nós temos aqui a parte de comunicação de câmeras, nós temos a parte de radiofrequência. Além do circuito backlight, nós temos um outro circuito aqui, ó, esse bloco todinho, ele trabalha justamente o processamento do display, tá? O 4K, multimídia, pictures, então, formação de imagem, tudo aqui dentro. Ó. E a gente ainda tem a unidade de processamento gráfico, ele roda o OpenGL
OpenGL aqui, Content, vocês estão... Está meio embaçado um pouquinho aqui, mas isso são software, tá? São engines, são máquinas virtuais que eles jogam aqui dentro do processador gráfico para poder trabalhar essas imagens, tá? E o seu entorno, na sua volta, aqui é o controlador USB dentro, ó, pequenininho, controlador USB 3.0, e olha que interessante que eu vou falar para vocês aqui agora. Peço muita atenção de vocês, que é fundamental. Estão vendo o CI, o Snapdragon 810, um processador Qualcomm. Em 99% dos casos, 99% dos casos, tá? 99% dos casos, vocês vão ter isso aqui. Vocês vão ter os circuitos integrados em volta, eles são fabricados de acordo com a necessidade do processador. Como assim isso? De acordo com a necessidade do processador. A Snapdragon fabrica o processador e fala para ele assim, irmão, você é a Motorola, quer usar no processador Qualcomm? Você é a Samsung, quer usar no processador Qualcomm? Você é a Xiaomi, quer usar no processador Qualcomm? Você é a Apple, quer usar no processador Qualcomm? Sim, eu quero usar o processador Qualcomm. Ah, qual processador você quer usar? Ah, eu quero usar o 810. Beleza, você quer usar o 810, ó, mas para ele funcionar, você vai ter que comprar o PM8994 para funcionar junto com esse processador. Por quê? Quando eu fabrico um processador, eu vou ter que fabricar um PMIC para suprir a necessidade de corrente e de tensão para esse processador. Aí ele vai lá, ó, então você também tem que comprar o PMI, que é o circuito de carga, o PMI 8994. Mas não para por aí, não. Você vai comprar o processador, mas você vai ter que comprar o Transceiver, que é o WTR. Você pode usar o WTR 3905, mas você também pode usar o WTR 3925. Então, você pode usar esses dois Transceivers aí, ok? Olha, mas você tem que usar, para esse processador, o meu codec de áudio, meu WCD 9330. Ah, você também tem que comprar o meu CI Wi-Fi, no PCA 6174A, ok? Você só pode colocar este CI do Wi-Fi neste processador, porque ele foi projetado, ele foi arquitetado para esses componentes, para conversar especificamente com esses componentes. Então, raramente, fugindo o caso ali, por exemplo, do Note 9, você vai encontrar o circuito de carga Qualcomm, mas o PMIC, MTK, e o processador MTK, ok? O resto, a grande maioria, 99,9% dos casos, se você tem um processador Qualcomm, você vai ter componentes Qualcomm para ele. E outra coisa, ele foi feito em cima de uma plataforma. Então, olha que interessante. Se eu pegar o mesmo processador, eu vou encontrar esse processador em um monte de marca de aparelho. Xiaomi, Meizu, Oppo, Vivo, Samsung, Motorola, LG. Mas o que me interessa a partir de agora, você, pequeno gafanhoto, aspirante a especialista em placas 10K, não é? Se basear por arquitetura de processadores. Então, tudo agora a gente vai se basear em arquitetura de processadores, ok?